Olá pessoal, bem-vindo ao canal, Pastor Rodrigo Agripino aqui, para quem não me conhece. E hoje nós vamos falar de um versículo que é muito usado, muito falado, porém, talvez um dos mais mal interpretados da Bíblia e um dos talvez mais mal usados também, que é o versículo que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então muitas pessoas elas usam desse versículo justamente para dizer que Jesus Cristo diz que é pecado você julgar as pessoas. Então, por exemplo, alguma pessoa que está cometendo algum pecado, alguma iniquidade, está fora da palavra do Senhor, ela usa desse versículo para rebater qualquer tipo de crítica que um líder, uma pessoa, um amigo, alguém venha falar contra ela. Mas a grande questão é, será que realmente é pecado não julgar? Realmente foi isso que Jesus Cristo quis dizer? Bom, vamos lá entender mais profundo o que realmente isso quer dizer. Para que eu possa te explicar, eu preciso voltar com você lá na Palestina, na época antiga, né? Desde a época ali de Moisés. Você sabe que Moisés ele sai do Egito com todo o povo de Deus e vão caminhando para Canaã, a terra prometida. No meio do caminho, Deus então ele chama Moisés, ele entrega para Moisés os 10 mandamentos. Né? Por que Deus dá essas leis para Moisés? Em resumo, porque uma sociedade que não tem regras, que não tem leis, ela acaba se terminando, ela acaba cada um fazendo aquilo que quer fazer e eles se destroem entre si. Né? Então uma sociedade sem regras e sem leis, ela não sobrevive. Então Deus ele dá essas leis. A grande questão é que os anos vão se passando e os judeus vão acrescentando leis além daquelas que Deus deu. Então, por exemplo, algumas leis acabam sendo extremamente difíceis para eles seguirem. Para você ter uma ideia, os judeus acrescentaram 613 leis além dos 10 mandamentos. Leis que não necessariamente Deus disse que tinha que fazer. Porém, eles acrescentaram, talvez, para aprimorar as 10 primeiras leis ou para deixar com que as pessoas se transformassem mais religiosas. Eu vou dar apenas um exemplo dessas leis para que você entenda quão difícil é cumprir essas leis. Existe uma delas que diz que no Shabá, que acontece no entardecer, né, da sexta-feira, onde aparece a primeira estrela, até o mesmo período no outro dia, esse é o Shabá, é o tempo de descanso, isso está na lei. E eles dizem que uma das leis diz que você não pode carregar nenhum tipo de peso nesse dia. Você não pode carregar peso, carregou peso, é pecado. Né? Agora, em um dado momento, o próprio Jesus Cristo confronta isso e chama esses fariseus de hipócritas. Jesus diz assim: se cair uma ovelha, um carneiro num buraco num sábado, você não vai tirá-lo de lá? Né? Claro que eles iriam tirar, e claro que eles faziam, pois eles haviam questionado Jesus Cristo que ele havia curado uma pessoa no sábado. Né? Então Jesus ele começa a rebater isso. O grande ponto é que os fariseus, eles colocavam esses pesos e essas leis nas pessoas, porém eles mesmos não faziam. O próprio Jesus diz isso em Mateus capítulo 23, no versículo 4, ele diz assim: eles atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Compreende? Então, Jesus está dizendo, vocês colocam esses pesos nas pessoas, essa cobrança, e você mesmo não faz. Então, mediante a isso, Jesus conversando e falando com esses fariseus, ele vai dizer então o verso que começamos aqui. Só que vamos ler ele no contexto todo. Mateus capítulo 7, do 1 até o 5. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o julgamento que julgais, sereis julgados, e com a medida que medirdes, serei medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do seu irmão, e não te importas com a trave que está no teu próprio olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então aqui Jesus está dizendo algumas coisas. Primeiramente, ele está dizendo o seguinte: como que você quer julgar o seu irmão, né, se você não olha para si mesmo? Ele fala assim: a maneira que você vai julgá-lo vai ser exatamente a maneira que você vai ser cobrado. Por quê? Porque eles estavam cobrando algo dos judeus contemporâneos deles que eles mesmos não faziam. Então aquele peso que eles imputavam como pecado sobre os outros,
cairia sobre eles. Por quê? Porque eles estavam no mesmo pecado. É mais ou menos você querer cobrar uma pessoa que ela está adulterando e você é um adúltero. O mesmo peso que é cobrado aquela pessoa que você está sendo cobrada como adúltera será cobrado por aquele que julga, se ele também é um adúltero. Compreendem? Então Jesus ele diz o seguinte na sequência: olha, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a primeira trave que está no seu. E depois então que você tira a trave que está no seu olho, aí você vai ver claramente para então você tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus, então, pessoal, ele aqui, nessa sequência, ele não está condenando o julgamento. Ele não está dizendo que é pecado julgar. O que ele diz é que você, para julgar, primeiro olha para si mesmo, se retrata, vê se você está em condição de julgar, para depois, então, você julgar. Para corroborar com isso, o próprio Jesus, em João, capítulo 7, verso 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Compreende? Então Jesus não está condenando o julgamento, mas ele está dizendo que o julgamento tem que ser feito em base bíblica, em base daquilo que o Senhor, Criador, o Pai, né? Ele coloca para que então você julga. Se o julgamento fosse pecado, então todos os juízes do mundo, sendo cristão ou não, já estariam no inferno porque eles julgam. Eu vou dizer, o próprio Deus, o Criador, a palavra fala que ele é o justo juiz, né? O próprio Jesus também é chamado, né, de justo juiz. Então eles estão todos em pecados porque eles estão julgando. Compreende? Então o fato de julgar não é o pecado. O problema é quando você julga de uma maneira errada. Quando você julga de uma maneira errada. Por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo está numa situação com a igreja dele, que os irmãos estão numa confusão, eles querem resolver um caso, estão querendo ir fazer o julgamento fora da igreja. Mas o apóstolo Paulo diz assim: acaso não há entre vocês ninguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não levem essa causa para discutir lá fora, para que a igreja talvez vire escândalo, mas resolvam entre vocês. Não tem ninguém que é sábio e reto para julgar? Vejam que o apóstolo Paulo não condena a igreja que está querendo um julgamento, mas ele diz para que eles julguem entre eles e encontrem a pessoa correta para julgar. Compreende então, pessoal? Então, o julgamento não está errado. O que é errado é você julgar de uma maneira fora da vontade de Deus. Aí você vai me perguntar: pastor, então como que deveria ser feito um julgamento? De repente você é líder, você é pastor, você é alguém que, enfim, é um coordenador, é alguém, enfim. Como que você faz para julgar uma causa sem sentir o peso de que você não poderia julgar? Vou te dar 4 pontos. Primeiro, a autoavaliação. Quando você vai julgar alguém, você precisa olhar para si mesmo e você ter certeza de que aquele pecado, ou aquela causa que você está julgando alguém, você não está fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai julgar alguém porque aquela pessoa ela chega atrasada, porque ela não entrega os relatórios como deveria entregar, porque ela não tem uma eloquência na sua oratória tão boa, porque ela se veste de uma maneira assim, ou assado, e N exemplos. Antes de você julgar, você precisa olhar para você e ver se você está fazendo aquilo que você está prestes a julgar a pessoa. Olha para você mesmo, porque senão você vai ser um hipócrita, igual aquilo que Jesus disse. Nós não podemos ser hipócritas, você tem que olhar para si mesmo. Eu estou nessa condição? Eu posso fazer isso? Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, usar a mesma medida para você julgar a todas as pessoas. Então, vamos supor que você está numa situação que você tem uma pessoa que você ama, pode ser um parente, pode ser seu marido, sua esposa, filhos, tem alguém que você ama e tem alguém que é conhecido. Ambos fizeram o mesmo erro e você vai corrigi-los. Você vai corrigir aquela pessoa que você não tem tanta intimidade da mesma maneira que você corrigiria o seu cônjuge? Sim ou não? A resposta deveria ser sim. O mesmo peso de julgamento que você julgar um, tem que julgar o outro.
A grande questão é que o amor, o afeto, o que você tiver, não pode comprometer o seu julgamento. Porque se fosse assim, a palavra do Senhor diz, no livro de Coríntios, que nada nos separará do amor de Deus. Quer dizer, que Deus nos ama incondicionalmente. Não é isso? Se Deus nos ama, então como que Ele vai mandar pessoas para o inferno que não aceitarem Jesus como seu único Salvador? Compreende? Então, se Deus ele fosse ponderar apenas porque Ele ama, então ninguém estava condenado. Então não precisava ter fé, não precisava fazer nada. Porque Deus ama a todos, cada um faz o que quer. Mas não, a palavra diz que Ele é o justo juiz. E mesmo que Ele ame, eu ouso dizer que pessoas serão condenadas e cumprirão e estarão na pena que foi instituída, né, por Deus, mesmo Ele amando as pessoas. Ele continuará amando elas. Mas Ele é o justo juiz. Né? Terceiro ponto, né? Você nunca, assim, você tem que julgar, né, as ações e não julgar as pessoas. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Às vezes você tem uma amizade de muitos e muitos anos com uma pessoa que você ama muito. E essa pessoa, por algum motivo, ela não te liga mais, ou liga pouco, né, não tem mais tanto tempo para você e tal. E você sente falta, você fica debilitado, seu coração fica triste. E um dia você liga para aquela pessoa e fala assim, olha, você não se importa, você não me ama, você não tá nem aí para mim, você não tá nem aí, você não liga mais para mim, né? Porque se você ligasse para mim, você me ligava, você me visitava e tal, né? Porque a pessoa está transferindo aquele sentimento dela e está julgando a outra pessoa por esse sentimento. A questão que a pessoa não te ligou não necessariamente quer dizer que ela não se importa. Às vezes ela ficou doente, às vezes ela viajou e tem N motivos do motivo por que ela não te ligou. A grande questão é que você não pode colocar a sua expectativa numa pessoa dizendo que ela não te ama porque não fez tal coisa. Às vezes você pede para uma pessoa, poxa, você leva isso aqui para mim, faz tal coisa para mim, liga para mim. A pessoa não conseguiu ligar, aconteceu alguma coisa, você não se importa, você não pode julgar, né? Na verdade, você tem que entender, né, por que ela não conseguiu, né? E volta lá para o primeiro exemplo, né? Outro ponto, né? O julgamento, ele precisa ser para restauração e não para condenação. Então tem gente que julga as pessoas num âmbito tão pesado que ele não quer ajudar a pessoa a melhorar, ele quer que a pessoa seja destruída. Então às vezes a pessoa ela caiu no alcoolismo, ela está numa situação complicada, né? E aí a pessoa vê aquela pessoa no alcoolismo e fala, tá vendo? Eu te falei, você deixou de ir na igreja, deixou de ir no culto, deixou de orar, agora tá aí bebendo, vai morrer, vai pegar cirrose e vai acabar com a sua vida, o diabo vai te matar, você tem que largar isso tudo, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa pode até chegar naquele ponto, mas a grande questão é o que essa frase ajudou ela? Fez ela ficar mais e mais no buraco. A grande questão é que você tem que ir lá, falar, olha, eu tenho percebido que o seu comportamento tá muito diferente, você tem bebido muito, isso não é bom, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Né? Então é dessa maneira que você trabalha. Né? Então nós temos esses 4 pontos aí para te ajudar, né, a julgar se quando você estiver na situação ou na posição que você vai ter que julgar. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que eu tenha esclarecido hoje com vocês aqui essa questão do não julgueis para que não sejais julgados, né? Qual foi o motivo que Jesus falou isso, né? Nós podemos sim julgar, desde que nós estejamos livres de culpa para julgar e julgamos de acordo com a régua, né, da reta justiça do nosso Senhor. Amém, pessoal? Bom, eu fico por aqui, agradeço a cada um de vocês que me assistiu até agora. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, ponha o seu comentário, escreva a sua dúvida, encaminhe e venha estar de novo neste canal no próximo vídeo. Espero cada um de vocês. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.